de ele tem um acordo de colaboração com o Ministério Público e houve um pedido da defesa para que fosse captado apenas o áudio e com base na 12.850 o juízo tem deferido esses pleitos quando formulados diante das normas de proteção à imagem do colaborador da justiça. Então eu vou gravar apenas o áudio aqui, certo? Excelência, a defesa do senhor Sérgio Cabral vai subscrever esse pedido. Contradita? Yes. Tá. Então só vou fazer a chamada aqui. Então na ação penal 506, 32, 71, 36, o depoimento do senhor Rogério Nora de Sá. Então, doutora, contradita, qual seria? Excelência, uma questão de ordem, do ponto de vista de que tanto o senhor Rogério quanto o senhor Clóvis foram denunciados e a denúncia foi recebida em relação a eles e, posteriormente, em aditamento, foram excluídos como réus da ação penal e, intempestivamente, arrolados como testemunha, o que foi acolhido por Vossa Excelência. Então, a sentir da defesa de Adriana, há uma impossibilidade de oitiva de corréus como testemunhas na mesma ação penal. Em outros feitos, Vossa Excelência tem admitido que corréus em processos conexos possam ser ouvidos em outros processos, mas o caso aqui difere com todo respeito. Aqui são corréus na mesma ação penal que, posteriormente, por aditamento, foram excluídos dela. Então, o primeiro pleito é de impossibilidade de oitiva e, alternativamente, que não se tome o compromisso do senhor Rogério e do senhor Clóvis. Certo. E a Dere, né? Pelo que eu entendi. Tá. Bem... Oi? Excelência, de Carlos Miranda também adere. Perfeito. Normalmente eu ouviria aqui o Ministério Público sobre essa questão de ordem, mas é uma questão que já foi submetida ao juízo, já foi indeferida. Então eu vou remeter simplesmente aqui a decisão de 13 de fevereiro de 2017, o item 4, e também a decisão de 3 de 2 de 2017, no evento 92, do item 2, certo? E a questão da pretensão de não ouvi-los sem compromisso esbarra na própria disposição da Lei 12.850, que determina que o colaborador, quer na condição de testemunha ou quer na condição de acusado, ele tem que ser tomado compromisso. E essa, na verdade, é uma garantia para os eventuais dilatados, né? Tanto que ele depõe com o risco de sofrer as sanções de falso testemunho, caso ele falte com a verdade. Então essa pretensão, a meu ver, de não tomar o compromisso é oposta ao interesse dos próprios coacusados nesse processo. Mas, fazendo referência àquelas decisões, eu indefiro e vou, apesar da contradita, ficar registrado, eu vou tomar o compromisso do acusado, da testemunha. Então, senhor Rogério Nora de Sá. Senhor Rogério, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Ademais, já foi informado no processo que o senhor teria celebrado um acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República. É isso mesmo, senhor Rogério? Isso. Através desse acordo, o senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade perante a justiça? É verdade. Então, senhor Rogério, além do compromisso normal como testemunha, eu vou advertir o senhor que o senhor tem o compromisso também como colaborador. Se o senhor faltar com a verdade, além do senhor responder um processo criminal, se por acaso denunciar caluniosamente alguém, o senhor também viola esse acordo, os compromissos que o senhor assumiu ao celebrá-lo. O senhor entendeu? Entendi. Então, deixar muito bem claro ao senhor que o que interessa aqui à justiça é apenas a verdade dos fatos, certo? Certo. Eu pedi para o senhor puxar o microfone um pouco mais próximo, se quiser se aproximar da mesa. Então, o Ministério Público, as perguntas. Boa tarde, senhor Rogério. Boa tarde. O senhor foi presidente da Andrade Gutierrez, qual período? De 2002 a setembro de 2011. 2002, setembro de 2011. No seu depoimento, no seu tempo de colaboração número 3 juntado aos autos, você explicou, junto à Procuradoria-Geral da República, situações envolvendo entendimentos prévios em obras e licitações da Petrobras. Você poderia explanar rapidamente, por favor, como eram feitos esses entendimentos prévios? Na realidade, quando havia algum conjunto de obras, as empresas se reuniam no sentido de
de uma não agressão, na medida em que as obras eram complexas e para que se fizesse o estudo era necessário um investimento muito alto. Então, as empresas que tinham mais afinidade com determinado nível de contrato estudavam melhor aquele projeto para poder participar em melhores condições. E nesse combinado, as empresas concorrentes, ela não apresentavam propostas, ou apresentavam propostas fantasiosas, é isso? Apresentavam proposta, sim, como cobertura. Como cobertura. Dentro desse contexto dessa prática, nas diretorias da Petrobras que licitava essas obras, diretoria de serviço e abastecimento, tinha algum tipo de pagamento de vantagem devida aos diretores da Petrobras? Havia uma definição de que haveria um pagamento de 2% para a área de engenharia e 1% para a área de abastecimento e refino. E qual que era o contexto desses pagamentos? Em função do faturamento das obras. Ok. E havia algum tipo de vinculação a agremiações partidárias, esses pagamentos das diretorias? Era dito que na engenharia seria, eu não me lembro agora exatamente quais, era o PMDB e o PT, que eram os partidos ditos como agraciados, né? Esses pagamentos, eles eram pagamentos lícitos ou eram pagamentos obscuros? Eram pagamentos ilícitos. Na diretoria de abastecimento, você falou em quais partidos? Na época era o PMDB e o PT, que eu me lembro. Tá, e você se recorda de algum momento do Partido Progressista? Também foi falado, eu só não sei a distribuição, como é que era essa divisão, mas eu lembro que foi dito que o Partido Progressista também estaria agraciado. Ok. Quem era o diretor de abastecimento da Petrobras na época dos fatos? Paulo Roberto Costa. Paulo Roberto Costa. Ok. No seu depoimento também você falou em outras situações envolvendo obras no estado do Rio de Janeiro, em que tinha pagamento de propina. E você citou algumas obras, por exemplo, Rocinha, Manguinhos, Parque Alemão. Como que se davam esses pagamentos? Houve uma reunião no Palácio com o governador e o Wilson Carlos, na presença do nosso representante comercial, Alberto Quintais, e foi dito que o Wilson Carlos é que coordenaria essa divisão das obras e que sobre essas obras haveria um pagamento de 5% sobre as faturas das obras que as empresas executassem. E Andrade concordou com esses pedidos? Concordou. E fez os pagamentos? Fez os pagamentos, não na totalidade, porque a empresa sempre teve dificuldade em conseguir os recursos, mas cumpriu num número significativo. Você falou o nome de quem? De senhor Wilson Carlos. O Wilson Carlos. Quem era o Wilson Carlos? Ele era secretário de governo. Tá. E quem era o governador à época? O governador Sérgio Cabral. Ok. E mais alguma pessoa estava envolvida nessas tratativas ou como eram feitos esses pagamentos? Da parte do governo eram as duas pessoas. Uhum. E quem cuidava dos pagamentos por parte da empresa era o senhor Alberto Quintais, que tinha a relação, e o Wilson Carlos definia a quem esse recurso deveria ser entregue. E em algum momento você tomou conhecimento a quem era entregue esse recurso? A informação de que era entregue ao senhor Carlos Miranda. Carlos Miranda. Ok. Nesse contexto de pagamento de obras de vantagens indevidas para o ex-governador Sérgio Cabral, a denúncia trata da obra do contrato de terraplanagem do Comperj, em que Andrade Gutierrez era consociada, da Odebrecht da Queiroz Galvão. Você se lembra de algum tipo de pedido de vantagem devida por parte do ex-governador relativo a esse contrato de terraplanagem do Comperj? Esse contrato, houve um pedido específico do governador de pagamento sobre esse contrato. Na época, eu disse ao governador que via muita dificuldade de conseguir honrar, porque foi um contrato ganho numa concorrência muito acirrada, com preço bem abaixo do orçamento da Petrobras, mas ele me disse que havia um compromisso do Paulo Roberto de que deveria ser pago 1% sobre o valor da terraplanagem e das obras da terraplanagem.
Eu então procurei o senhor Paulo Roberto para poder checar se realmente havia esse compromisso. O senhor Paulo Roberto confirmou essa informação. Então eu voltei ao governador e disse que nós iríamos efetuar esse pagamento. Ok. E vocês efetuaram esses pagamentos? Efetuamos. Nessas reuniões que você ia ao governador, eram realizadas aonde? Essas reuniões ocorreram no Palácio Guanabara. No Palácio Guanabara. Você ia sozinho ou você ia acompanhado de outras pessoas? E acompanhado do senhor Alberto Quintais. Ok. Além dessas questões envolvendo esses pagamentos eram motivados por algum tipo de contrapartida que a Andrade receberia do governo, por exemplo, ou a aceitação de cartéis em obras do Estado, algum tipo de contrapartida era? No caso da terraplanagem, não, foi uma concorrência, ganha com menor preço. Sim, mas o ambiente desses pagamentos que eu estou perguntando. Qual que era o motivo da Andrade pagar esses valores? Porque havia uma solicitação do governo de que fosse pago para efeito de um conjunto de obras que haveria no Estado e que essas obras, então, precisariam de contribuir para que o governo, não sei exatamente o que ele faria com esse dinheiro, mas era uma definição de governo que nós aceitamos. Ok. E caso não houvesse pagamento? Não existia nenhuma posição formal de que se não pagasse haveria retaliação, mas no nosso entendimento isso poderia ocorrer e nós não corremos o risco. Ok. O Alberto Quintais, no depoimento dele, ele relatou situações envolvendo um cartel de empresas em que o Wilson Carlos trabalhava a divisão das obras com as empresas. Você tem ciência disso? Tenho ciência de que foi dito que o Wilson Carlos seria a pessoa que faria a distribuição e a orientação dos consórcios para a execução dessas obras. Eu não acompanhava diretamente isso, porque o Alberto é que era a pessoa nossa que cuidava dessa relação, mas eu tinha informação. E a Andrade Gutierrez era beneficiada, recebia, nessa distribuição de obras, ela era agraciada? Foi agraciada com a obra de Manguinhos, que eu me lembre, a obra de Manguinhos, do arco rodoviário, mas que nós declinamos em função de ser uma obra de resultado muito ruim. E participamos também do consórcio do Maracanã. Ok. Essa obra do contrato para terraplanagem com o PS, você lembra os valores que foram pagos? Foi pago R$2.700.000 referente à nossa participação. Tá. E como que era feito esse pagamento? Esse pagamento era efetuado pelo Alberto Quintais e com recursos de Caixa 2 que ele pegava junto com o diretor financeiro da empresa. Ok. Além do Alberto Quintais, você conhece o senhor Clóvis Peixoto Primo? O Clóvis era o diretor responsável por todas as obras do Rio de Janeiro. E o Alberto Quintais era ligado ao Clóvis. Ok. Então o senhor Clóvis também tinha ciência desses pagamentos? Tinha. Ok. Sem mais perguntas, senhor Nelson. Paciente de acusação tem indagações? Sem pergunta. Os defensores? Sem perguntas. Sem perguntas? Nenhum? Vou só fazer uma pergunta. Só daí no microfone então, doutor, por gentileza. Eu peço sempre que decline o nome do cliente antes das perguntas. Sérgio Cabral. O Rogério Nora de Sá declarou que, não obstante essa propina, a obra ainda foi lucrativa, salvo engano, na ordem de 7%. Era a maior obra de terraplanagem do Brasil na época. Quanto ganhou a Andrade Gutierrez com essa obra? Qual foi o lucro da empresa? Dessa ordem de 7%. Os E o que números representa isso? representa uma obra que teve a lucratividade de 7%. Em que contexto? Qual o valor? Total do contrato? É, Na época, eu imagino ordem de grandeza de 800 milhões dividido em 3 empresas.
mais ou menos 300 milhões para cada empresa, 14, 15 milhões de resultado, algo desse tipo. Não tenho o número certo de cabeça, não me recordo. Eu não sei bem se foi o senhor, o Alberto Quintais, que disseram que pagaram propina em moeda estrangeira, como a moeda dos países europeus, porque tinha a nota de 500 euros. E Não, que fazia de pequeno... não faziam grandes volumes esses pagamentos, porque eram em euros. Como é que Andrade Gutierrez contabilizava e atuava dessa forma para comprar essa moeda? esse detalhe de como isso era feito, o diretor financeiro é que cuidava desse assunto. O senhor não sabia. Então, o detalhe eu não tenho. Nem Por sabe que quanto ele se comprou. Não, não sei. O senhor não fiscalizava essa área. Não, Mas o senhor sabia que iam pagar 2.700.000 ao Sérgio Cabral, sabia. Mas não tinha. que era infinitamente inferior ao que se comprava em moeda estrangeira pela sua empresa. Doutor, isso é uma relação que o senhor está fazendo. Só isso, doutor. Certo. Algum outro defensor tem indagações? Doutor, eu peço para sentar aqui porque tem que falar no microfone, porque é gravado. Desculpe, boa tarde. Eu fiquei uma dúvida. O senhor fala que a obra tinha ocorrido, a licitação tinha sido lícita, é isso? Isso. ¿Me pode esclarecer isso? Vocês Houve uma concorreram? concorrência, várias empresas se posicionaram para participar do evento e o nosso preço foi um preço muito competitivo, porque nós fizemos um estudo de engenharia muito complexo e ganhamos a concorrência com 20% abaixo do orçamento do cliente. Baixo 20%. Houve carterização nessa contratação? Posso dizer que a contratação foi totalmente lícita, não houve acordo entre as empresas, nada. Nada. Pelo que eu entendi de seu depoimento, só depois o senhor veio saber que devia pagar 1% de propina. É isso? É isso. É isso. Tá. Lhe faço outra pergunta. O senhor sabe dizer como a empresa recebia os valores para a execução das obras? A Petrobras pagava as faturas da empresa, normalmente. Pagava as faturas. Então, os senhores emitiam uma fatura, apresentavam na Petrobras, é assim, e a Petrobras liberava os valores e iam para onde? Parece uma pergunta trivial, mas só para continuar o raciocínio. Caixa da empresa. Para o caixa da empresa. Era um caixa por obra ou um caixa da empresa para diversas A obra obras? recebia e a parte referente à empresa repassava. Porque era um consórcio de 3 empresas. O consórcio recebia o recurso e cada empresa repassava para a sua matriz. Desculpe que eu lhe pergunte mais uma vez, só para entender bem os detalhes. O senhor enviava, ou a empresa enviava a fatura com 1/3 do valor ou enviavam pelo valor total e depois vocês distribuíam para as outras empresas do consórcio? Não, o consórcio era constituído, a fatura era do consórcio. Do consórcio. O contrato era com o consórcio. Então, o consórcio é que relacionava com a Petrobras, emitia a fatura, recebia e distribuía para cada empresa aquilo que era a parte de cada. Então, os valores da Petrobras entravam em uma conta, imagina uma conta corrente do consórcio. Seria uma conta diversa da conta da empresa do senhor. É isso? Então, depois que entrava o dinheiro na conta do consórcio, era distribuída para as empresas. É isso? Então, a empresa recebia esse valor e a partir daí pagava os seus custos. É isso? Não, os custos da obra eram pagos na obra pelo consórcio. Então, desculpe porque o que acontece? Até Sua Excelência, desculpe as perguntas, a gente
como defesa entrou nesta fase dentro da operação e talvez informação que para o senhor é harto evidente, Certo. para mim de pronto não. Por isso eu lhe explico este detalhe. Não tem problema, pode fazer as perguntas à vontade. Talvez o senhor se aproximar da mesa e falar mais próximo ao microfone. Pode continuar, doutor. Então, o dinheiro entrava na conta do consórcio e o consórcio arcava com todos os gastos da obra. Sim. Então, se tinha que contratar um caminhão, era arcado pela conta do consórcio. Então, um serviço terceirizado, essa empresa terceirizada emitia uma nota, é isso mesmo. Isso. Entendi. Então, quando como se quantificava o repasse que devia ser feito à empresa do senhor? Isso se estabeleciam depois dos custos, uma distribuição de lucros, era assim? Sim. Então, depois de arcar com todos os gastos, É uma distribuição do saldo do consórcio, né? que podemos entender como lucro, digamos assim, pagaram todos os custos, o que sobrou, bom, distribuem em três, é isso? Isso. Entendi. Agora, o senhor falou que a propina vinha de um caixa 2. Sim, Então, eu devo inferir de que uma conta diversa desta que estamos falando. sim. Perfeito. O senhor me poderia dizer como se alimentava esse caixa 2? Isso era feito através de cada diretoria que cuidava do seu assunto, junto com o diretor financeiro, tinha as empresas com que faziam a relação para a geração de caixa 2 para a empresa, para o caixa da empresa. Então, diversas diretorias geriam diversos contratos, que nessa diversidade de contratos geravam recursos que alimentavam esse caixa 2, do qual depois se pagava propina, é isso? Sim. Nos casos de compra de valores em moeda estrangeira, era desse caixa 2 que se fazia? O diretor financeiro é que operacionalizava. Entendi. Se ele comprava moeda ou se era através de um faturamento de uma empresa para esse fim. E essa era uma relação direta do diretor financeiro com o diretor da obra que tinha esse compromisso. Agora, para alimentar esse caixa 2, pelo que eu tenho lido aqui, parece que se simulavam contratos, é isso? Então, a forma de contabilizar esse caixa 2 era mediante a criação de gastos, é isso? Isso. Esses gastos estavam vinculados à contabilidade da empresa Andrade Gutierrez, é isso? Isso. Então eu posso dizer que a propina saía das contas da Andrade Gutierrez. Saía da Andrade Gutierrez. Perfeito. Entendi. Tá. Perfeito. A ver. O senhor questionou o pedido de propina, falou isso, mas terminaram pagando a propina. Só para me situar bem, esse pagamento é diverso daquela mensalidade que foi pedida? Diverso. É diverso. E vocês começam a pagar, digo, empresas onde trabalhava o senhor, começam a pagar antes das obras. Também entendi bem isso? São dois momentos diferentes, né? Isso. Quando o governador assumiu, ele pediu um adiantamento de R$350 mil para ser abatido em obras futuras. Esse é um fato. O outro fato é que a obra da terraplanagem, que não tinha nada a ver com esse contexto de obras do Estado, que onde houve um pedido do governador de 1%, que se fosse pago 1%, que nós, em princípio, nos recusávamos a pagar, porque não havia nenhum entendimento quanto a isso. A obra foi uma obra ganha numa concorrência muito apertada, mas foi dito que era um pedido, que havia um acordo com o senhor Paulo Roberto para que fosse pago esse valor de 1% ao governador. Eu chequei com o senhor Paulo Roberto, ele me disse que sim, que era devido, que nós deveríamos pagar. Então foi um custo a mais que foi
que a empresa teve para poder honrar esse compromisso. Perfeito. Eu vou lhe pedir, vou lhe perguntar sobre os dois momentos. Eu não estou lhe questionando a existência do fato em si mesmo, não é o papel. O que eu quero quantificar é um momento para estabelecer os momentos do pagamento. Então, o senhor dividiu em dois a questão da mensalidade. Isso foi pedido logo após o começo do governo, é isso? Isso, Isso. Ainda não tinham obras e ainda, digamos assim, a obra do Comperge também não existia, é isso? isso, Então, foi feito esse pedido e a empresa decide pagar. isso. Isso, a mensalidade. Uhum. E isso é pago do Caixa 2. Sim, Perfeito. E vão pagando a conta. Depois surge a obra do Comperge e com a obra do Comperge veio um pedido para vocês não deveriam pagar e decidem. E nesse segundo momento também sai do Caixa 2 na forma que esclareceu o senhor. É isso? isso. Perfeito. Uma última questão. A administração de essa pauta era feita pelo senhor Quintares. O Quintais, ele fazia relação comercial com o governo do Estado do Rio, e era ele quem operacionalizava, junto com o diretor financeiro, os recursos para cumprir esses pagamentos. Entendi. Mas quem tomava as decisões de pagar ou não pagar? A decisão era nossa, minha e do Clóvis, que era o diretor da área. Da área. Entendi. Pelo que eu entendi, os senhores autorizaram pagamentos e chegou um momento que pararam de autorizar. Até porque talvez o valor do adiantamento era muito, falou. Como foi avaliado isso? Em que termos? Você estava pedindo? Não estavam acontecendo as obras ainda? Porque começou-se a pagar, eu não me lembro se foram durante 12 meses ou 15 meses, não me lembro exatamente o período. Até esse período não tinha havido nenhuma obra que pudesse começar a fazer jus a esse abatimento. Então, houve uma interrupção desse pagamento até que se houvesse um contrato que pudesse permitir esse ressarcimento. E outra vez, e acho que vai ser a última pergunta, e esse valor saía daquele famoso Caixa 2, que era, digamos assim, fornecido de recursos das diversas áreas da empresa, ou seja, não havia uma vinculação direta com uma especial ala da empresa, sino que todas elas municiavam. Le faço pergunta também. Estou quase terminando, Sua Excelência. A empresa Andrade Gutierrez, na época, tinha contratos com o Estado do Rio de Janeiro. Não, ainda não tinha contratos com o Estado do Rio de Janeiro. Os contratos vêm depois. Antes dos contratos com o Rio de Janeiro, que outros contratos tinha a empresa? Você entendeu? Porque o senhor me falou dois momentos. O primeiro momento que ainda não tinha os contratos, começam as mensalidades, os contratos que vão vir. Depois sim vem os contratos. Agora eu lhe pergunto, no momento que se começa a pagar e ainda não havia contratos no Rio de Janeiro, que outros contratos tinha a empresa? Não, a empresa como um todo tem vários contratos, né? Desculpe, não tome a mal, mas ainda que seja de maneira genérica, eu lhe pediria se me pode mais ou menos referenciar isso. Es decir, contratos en otros estados, por ejemplo, cuestión regional, contratos en otros países, contratos con actividades privadas, não sei se tinha, não tinha, outro estado, por exemplo. outros estados. A empresa tinha assim, obras que não implicassem recursos públicos? Ou era 100% recursos Não, públicos? Tinha cliente privado também. Tinha clientes privados, entendi. E esses clientes privados, os pagamentos desses clientes se integravam no bolo da administração da empresa. Desculpe a expressão, às vezes tenho dificuldade de língua. Mas digo, dentro do volume de negócios, esses negócios privados eram regulados, imagino, pela mesma contabilidade. É isso? É isso. Não haviam múltiplas contabilidades. Havia uma que geria os negócios da empresa, sejam públicos ou privados. É isso. Sim, o senhor só tem que responder, tá? Porque o Ok. na gravação perde. Sim? Sim. Sim, tá ok. Então, ok.
Eu acho Vai que interromper pelo tamanho do áudio aqui um minutinho, já retomamos. já estou